Oi, gente! Boa noite, tudo bem? Estamos aí com mais um InspiraCast, conhecendo histórias aí, pessoas e pessoas maravilhosas, né? E hoje, ó, é um currículo incrível. Fiz até um resumão, um textinho pra gente entender com quem que a gente tá conversando hoje, que não é pouca coisa, tá? Então, ó, hoje o nosso InspiraCast, ele recebe uma convidada que representa dedicação, estudo e paixão pelo esporte e pela justiça. Uma profissional com uma trajetória multidisciplinar rara, que une direito, relações internacionais, recursos humanos, docência, gestão e esportiva, mostrando que quando a gente segue um propósito, o conhecimento ele se torna ponte e não limite. Ela atua nas áreas trabalhistas, civil, criminal e principalmente no direito desportivo, com experiência em tribunais esportivos e muitos atletas, tá? Aí desse nosso Brasilzão aí que tem muita fama. Então ela já atuou nos processos envolvendo alguns atletas, empresas e organizações, e hoje ela contribui diretamente para o desenvolvimento jurídico do esporte, ocupando funções relevantes em comissões esportivas oficiais. Além disso, ela é pesquisadora, docente, comunicadora, é uma eterna aprendiz. Ela está cursando também novos idiomas, estudando Libras, e ela pretende expandir cada vez mais o seu conhecimento, provando que nunca é demais estudar e aprender. Hoje nós vamos conhecer não só uma profissional, mas também vamos ver a história dessa mulher que inspira tanta gente com sua força, disciplina e visão. É com muita alegria que aqui o nosso InspiraCast recebe hoje Clara Galdino. E ó, eu falei tudo isso e uma coisa super importante, ela é minha madrinha de casamento, né? Um detalhe que a gente deixou passar aí. Clara, obrigado por ter Prazer é meu. aceitado o convite aí, é uma honra, viu? Na verdade, a honra é minha, né? Quando você me convidou, a gente teve aí uns contratempos para agendar, porque você Isso. está famoso. Ah lá, muitos. Mas, mas graças a Deus deu tudo certo hoje. Me sinto muito honrada de estar aqui. E o que eu puder contribuir nesse InspiraCast, porque inspira a vida, inspira É tudo. E isso. Esse é o objetivo. acho que isso que é importante, É né? isso. Mas quem que é a Clara? Pra falar e já começar. Eu de mim, vamos lá dizer assim, eu de mim. A Clara é uma garota que veio da periferia, né? Uma mãe solo, doméstica, não fui criada por pais, mas pelos meus avós. E, e com aquela criação mesmo antiga, nos moldes, nos modelos antigos, né? Eu descobri pela minha mãe, por livre e espontânea pressão, que o estudo, a educação era o único caminho a se seguir se eu quisesse mudar a trajetória da minha família. Tanto é que aí, por conta disso, eu fui estudar, né, me formei no magistério, o antigo magistério, que dava o direito de você dar aula, hoje não, hoje é pedagogia, né? Sim. Pergunta se eu dei aula? Não, eu adorei ficar nos corredores, vendo os alunos correndo atrás de mim. Então, por isso, eu fui trabalhar numa multinacional depois. Porque eu não tinha vocação, mas era aquela coisa da mãe dizer: olha, aproveita que é uma oportunidade, você é pobre, então a gente não desperdiça oportunidade. Eu estudei aqui na cidade de Itapevi, no CI, né, que é o César Lessa, que tinha na ocasião o magistério. Me formei no magistério com a idade de quem se forma no terceiro colegial. Então eu tinha Então, 17 17? anos, eu me formei no magistério. E aí depois fui trabalhar numa multinacional, que eu não vou fazer marketing de graça, né? Por favor. Fui trabalhar numa multinacional, comecei de atendente e saí de lá como gerente já para me formar em direito em 2008. Uhum. E Caramba. de lá para cá não parei de estudar. É luta, né? Luta é contra a luta com tudo. E o momento que você decidiu do esporte, ele já vinha desde de jovem também, essa paixão, ou ela começou a surgir durante o Não, na processo? verdade, o esporte ele aparece na faculdade, Uhum. né? Porque assim, nós sabemos que numa cidade periférica, onde a renda das mães solo, né, não atende ali a necessidade básica, o esporte para mim era na quadra do poliesportiva da escola, que a gente chama de Uhum. colégio hoje. Era ali jogar vôlei, tudo baixinho, ou seja, era mais fácil eu jogar ping-pong, mas enfim, o esporte ele era mera diversão escolar. Uhum. Quando eu fui para a faculdade, aí eu tive colegas que estavam nesse ramo do esporte, em especial desportivo, do futebol. E aí eu conheci esse colega que me levou para ser estagiária no escritório da mulher dele para trabalhar na área desportiva. E isso foi em 2009. Salvo engano, em 2012
no final de 2012 eu já era diretora jurídica desse departamento do futebol, ou seja, um lugar tão masculino sendo Sim. ocupado por uma mulher. É verdade. Eu ia até te perguntar se foi um estalo, algum momento que você falou, eu vou fazer isso. Mas não, acho que Foi o caminho. A né? vida foi encaminhando, né? Então, na faculdade, para você ter ideia, quando eu fiz a minha tese de direito, para poder pegar o diploma de bacharel em direito, eu fiz em direito tributário, porque até então era a ideia de que aquela era uma área rentável. Depois eu descobri que o direito esportivo é mais, né? Porque você mexe com grandes atletas, a gente vai comentar mais para frente. Mas não são só grandes atletas. O direito desportivo você acaba mexendo com uma gama de esportes envolvendo grandes atletas também. Mas aí foi o caminho da vida. Então eu entrei nesse escritório e falei, para eu ser alguém aqui dentro, vou me especializar. Foi quando eu fiz a especialização em direito esportivo pela a ASP, né, que é a Associação dos Advogados de São Paulo. Me especializei lá e depois não parei mais. E aí, Perfeito. em 2012 eu já era diretora do departamento jurídico. E aí essa parte desportiva envolve tudo, não é só o futebol, né? Não, então é muito legal quando você fala isso, porque as nossas leis esportivas, antes dessa nova lei do geral do esporte, elas tiveram nomes de atletas famosos. Então, por exemplo, a lei começou como Lei Zico. Né? Quem não conhece o Zico? O galinho lá do Rio, né? E depois ela ganhou o nome de Lei Pelé. Quem não conhece o Pelé? Hoje, a lei, com as suas modificações, a Lei Geral do Esporte, agora essa lei parece nova, mas não é. Porque ainda hoje, com muitas raras exceções, a gente encontra alguém que pensa que a Lei Pelé só funcionava para futebol, quando, na verdade, é para todos os esportes profissionais e amadores, a depender do caso e das disposições da lei, se aplicavam a todos os esportes. Então, o pessoal achava que era só para futebol, e não era para esporte em geral. Ô, Clara, agora eu quero retomar um pouquinho a sua pessoa, né? Sim. Tirando todo o seu currículo, esquecendo ele, zerando. Como você iria se descrever? Quem que é a Clara? Clara mãe? Muito bom. Eu sou a Dona Hermínia total. Eu É. adoro contar isso. Hein? Eu sou a Dona Hermínia total. Eu sou uma mãe. Não sou super protetora. Eu acho que eu aprendi com muitos amigos e dou crédito também ao Marcos, sempre me orienta. Com bastante pessoas que eu sempre quero ser a protetora preparadora. Que eu acho que é bem diferente. Se você proteger demais, você não cria para o mundo. E se você não preparar, você vai embora e deixa alguém despreparado, tanto para a sociedade quanto para suas próprias necessidades. Então, eu aprendi que eu posso proteger soltando a mão e mostrando o caminho, sabe? Agora, por que eu sou Dona Hermínia? Porque, para mim, educação é inegociável. Então, eu sempre fui uma mãe presente na escola, presente até demais. Acho que teve alguns professores que até me elogiavam, porque eu ficava lá, e aí, como que tá esse trabalho? Você não me deu um reporte, você não me deu um feedback, como que tá? E eu era mãe chata. Se o trabalho estava ruim, tipo plágio, eu rasgava tudo, fazia 4 da madrugada. E não era aquela mãe que fazia o trabalho e falava, por que você tirou 5? Sendo que eu que fiz, não? Não. Ah, tá. Eu rasgava o trabalho e fazia à mão. E eu falava, aprende a fazer uma síntese. Não é para copiar e colar. Hoje em dia, é muito fácil, o chat né? GPT, né? É isso, que é o chat GPT, é hoje em dia está mais difícil. Mas antes eu fazia escrever à mão. Vai a gente não ficar lá na biblioteca pesquisando tudo, pegar Eu lembro livro, dessa época, né? tudo. Devolver, pegar, pagar multa. Pagar multa ainda, 50 centavos. É verdade. Mas era dinheirinho, tá? Era dinheirinho. Clara, quais foram os seus maiores desafios aí na sua trajetória? Desde tudo. Desde quando eu me dei por gente, vai. Primeiro foi a questão de não ter uma figura paterna, né? Eu não tive figura paterna, então minha mãe sempre foi o pai e a mãe. E para fazer isso, ela precisava se ausentar quase o dia todo. Então, a minha mãe, ela era doméstica, trabalhava no Morumbi, e a gente morando aqui no Santa Rita, Pevi. Então, minha mãe deixava a casa e o meu irmão, que é surdo, mudo, deficiente físico, aos meus encargos. Claro, com a ajuda dos adultos, que são os meus avós, são vivos até hoje. Mas aí eu fiquei com o encargo de lavar roupa, esquentar comida, daquele jeito de criança, né? Então, eu aprendi, um primeiro desafio foi como ser adulto com 10 anos. Na marra, né? Então. E aí a gente sabe que a educação mudou, é claro. Eu dou crédito para que não exista nenhum tipo de agressão contra a criança, afinal de contas, eu aprendi, a vida foi me moldando dentro da área do direito e também pessoal.
Mas eu penso assim, hoje a gente não pode criticar os pais e mães que davam lá uma surra de varinha de marmelo, porque, querendo ou não, a cultura, e não é nem cultura, a instrução deles, qual era a arma mais forte? A força. Uhum. Eles não tinham argumentos para poder fazer a pessoa se convencer de que o caminho certo era o melhor a se seguir, sabe? Escola, respeito, que está em baixa, né? Porque evolui o conhecimento, deveria evoluir o respeito também. Então, o meu maior desafio foi esse, ser auxiliar da minha mãe. Uhum. E quando eu entrei nessa multinacional que eu consegui um cargo lá, eu lembro que, como se fosse até hoje, aqui em Itapevi não tinham lojas de varejo, né? Você tinha que ir em Osasco fazer compra. Eu Uhum. dou muita risada disso. Então, meu primeiro tinha até aquele chip que tocava, bi, 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 aquele bip, bip, né? E aí a primeira compra que eu fiz para minha mãe foi uma geladeira das Casas Bahia no Carnê, em suaves e eternas prestações. E lá nas Casas Bahia, eu desculpa, eu falei o nome, lá É, mas todo de mundo conhece, Osasco. de Osasco. Então, para mim, o desafio foi entender que tudo que eu tivesse que conquistar ia ser suado. Mas eu sempre tive isso em mente, tanto pelos preceitos dos meus avós, que sempre foram analfabetos, mas criaram a família toda, e vendendo sorvete, enfim. Sim. Eu catei comida no Ceasa, não tenho vergonha de dizer isso, não. Hoje é a realidade de muita mãe periférica, de muita pessoa pobre. Então, eu me achava o máximo dentro do trem, da CPTM, porque eu entrava fedendo a peixe e ganhava um lugar. Sim, é Porque ninguém sensacional. queria ficar perto de mim. Mas eu me achava o máximo. Nossa, o pessoal me adora. Mentira, estava com um fedor horroroso lá, um odor, e eles me davam um lugar. E aí eu descobri que tinha que ser muito na luta mesmo, né? Então minha mãe me deu a mão. Olha só, isso é muito louco o que eu vou te dizer. Alguém que não tinha instrução, que não conhecia a educação, ensinando que a educação era o único caminho. Então ela me deu a mão e falou: "Você precisa estudar. Você quer não ser igual a mim? Então estude." Uhum. Então essa frase ficou bastante marcada Marcou. na minha vida. E teve um momento que você falou, ai, vou desistir, vou parar? Olha, quando eu trabalhava, aí a gente volta em outras questões, mas é atualidade, né? Uhum. Quando eu trabalhava nessa multinacional, eu sentia que existia essa questão do machismo. Os meus colegas de futebol sobem de cargo e as moças só sobem se tiver algum contato físico muito próximo comigo e não Uhum. colava, né? Então eu pensei em desistir nesse momento. E comecei a faculdade, tentei desistir também, mas aí depois eu falei, não, não dá. Eu preciso cumprir a minha missão. Eu acho, e eu gostei do direito, né, quando eu tive contato. Eu falei, eu quero fazer, defender o que eu posso para quem eu puder. Uhum. Ah, legal. E além da sua mãe, Clara, aliás, a família, né? Mãe, avós, quem mais te incentivou, te falou, vai lá, que você consegue, que deu força, que te estimulou? Olha, eu não posso tirar esse crédito. Eu vou contar uma história, mas é bem rapidinho, tá? Não, É tá, bem fica à rapidinho. vontade. A patroa da minha mãe, o nome dela é Luzia. Eu gosto de falar que o nome dela é muito marcante. Luzia Lara Mello, o nome dela. E a dona Belíssimo. Luzia morava lá no Morumbi, minha mãe trabalhava para ela. E ela fazia, eu não posso dizer por que motivo, porque senão vai delatar outra pessoa, mas ela fazia assim, ela era meio que coibida a auxiliar uma pessoa pobre com 3 filhos. Então a dona Luzia, ela escondia os presentes para minha mãe, tipo roupas, sapatos, comida, num falso saco de lixo. E ela dizia, eu lembro até hoje, ela falava, se dá, que é o nome da minha mãe, leva o lixo. Era o toque para dizer, tem coisa para você lá fora. Então, essa mulher, ela fez pela minha mãe, eu lembro dela trazer, quando eu criança, ela saía do Morumbi com o carro dela, que para mim era tipo uma carruagem encantada, porque a gente só tinha chinelo de dedo. Então, se Uhum. alguém aparecesse, eu não lembro o carro, mas se fosse um Corsinha, para mim era uma Mercedes, porque eu não tinha acesso. A nada. É nada. Então, quando eu lembro dela trazendo na casa, no barraco da minha mãe, que não tinha banheiro, trazendo compra do mês. Então, essa pessoa foi a. E ela me emprestou os vestidos da filha para fazer a festa de 14 anos, porque de 15 não dava. Então, eu me formei, né? No ensino fundamental, ela me emprestou o vestido da filha, ou seja, ela me tratou como se filha dela fosse. E ela foi a pessoa da elite que falou: essa menina tem futuro, então eu vou apoiá-la.
Então, eu Sim, acho que o sim. primeiro é igual uma criança. O primeiro passo, a idade tenra da criança, a tenra idade, aquela infância, a primeira infância é a mais importante. É ali que vão ficar marcas registradas. Eu sempre brinco. É ali que você alimenta o chip da Sim, vitória ou da derrota de alguém. Então, se você trata a criança com educação, com respeito, e ensina o caminho certo, ela vai conseguir. é E se isso. você tratar ela diverso, ela vai desvirtuar, né? Fazer o quê? Ela segue conforme o Ela vai caminho, como baile, né? vai As como águas do baile. rio, É, né? exato. Mas a dona Luzia merece meu grande carinho. Ela foi a pessoa que, depois que eu entendi que ela fazia escondido, olha só, ela era a dona da E casa. E por ela que tinha que fazer, ajudar né? escondido para não ser É, criticada. exato. E isso daí nunca vou esquecer, nunca, jamais. Clara, você comentou de um passo, né? Do primeiro passo. O que, além da Dona Luzia, né, que marcou muito essa sua trajetória de apoio, de ajuda e tudo, teve algum momento que você falou, percebeu que foi o primeiro passo que você deu pra você estar aqui hoje, assim, No direito desportivo, na Exato. minha Não, carreira, na na vida em carreira, geral. no geral. Ah, eu acho que foi. Quando eu me formei, era tudo vago, né? Quando você se forma, você pega um canudo na mão E e se você vira. fica mais por fora que, né? Fica mais perdido que segue em tiroteio. Então, depois que eu fiz a pós-graduação, eu sempre falo, o networking faz bastante isso, né? Muito. Você conhecer, e eu sempre digo que é um conselho que eu falo para todos os jovens. Você é o resultado das 5 pessoas que mais andam com você. Então, eu aprendendo isso, eu comecei a andar com pessoas que tinham propósitos, objetivos de vencer. Não eram objetivos escusos, não, nada ilícito, mas para dizer, esse caminho eu vou plantar e eu vou colher. Então, para mim, quando eu dei esse start, foi quando eu assumi, fiz a pós-graduação em Direito Desportivo, e aí eu virei a diretora jurídica do departamento, né, de futebol, com um monte de homens que, Uhum. inclusive, alguns clientes, empresários, duvidavam da minha capacidade. Foi aí que eu me desafiei ainda mais, sabe? É E aí, gostoso, né? Quando duvidam, fala, vai duvidar, continue aí você fala duvidando. aqui, ó, É, deixa eu fazer pra você ver como é que verdade, é. verdade. Aí fui estudar, estudei mais. Você mesmo disse no começo, eu fiz faculdade de Direito, me especializei em Direito Desportivo, fiz faculdade de RH, Relações Internacionais, Gestão Esportiva. Estou fazendo letras agora. Então, quer dizer, Sensacional. É uma coisa ligando na outra, ajudando, né? vai se ajustando, né? Sim, Então, eu exato. acho que assim, o conhecimento é seu. Você pode deixar tudo na terra, mas o conhecimento você leva. Uhum, É a única herança que é tua, de verdade. exato. E o bom é que você pode deixar legados, né? Então, você pode levar com você, ninguém mais vai saber da tua boca, mas você pode deixar escrito isso. Então, Uhum. uma das minhas intenções é fazer, nessa área do direito, talvez escrever um livro no direito desportivo. Ah, legal, já quero, hein? É, Quando você lançar o livro, já vem pra cá também pra gente conversar sobre. Pelo beleza. amor de Deus. Ô, claro, o que as pessoas imaginam sobre o direito desportivo que é mentira? Falar é mentira, cara. Você tá. Primeiro, acha que todo mundo é rico. Tanto Uhum. jogador quanto advogado. Não, não Não, é. mas jogador não é rico, não, gente. É que você conhece o jogador que tá na TV, né? Sim. Você conhece os times da Série A. Aham. Então a gente tem por exemplo, na área que eu mais atuo, futebol. No futebol você tem a Série E até. A Série D, né? A gente fala E, aquela que tá. E, meu Deus, me ajuda. A Série D que você começa lá da base. E os atletas, eles ganham, em média, eu tô te dizendo o que eu vivi. É claro que a Constituição Federal determina que nenhum salário seja abaixo do mínimo nacional. Mas eu já Piso, vi né? atletas ganhar menos que um salário mínimo. Então, ele está ali plantando um sonho. Então, 90% dos atletas não são ricos, gente. Eles têm uma segunda função. Não se espantem se encontrar um cara no Uber falando que joga no time da Série D. Então, a primeira coisa, não é só glamour. Mesmo profissionalmente, Não é, né? não é só glamour, porque você tem o futebol amador e tem o futebol profissional. Você pode ser registrado na Série D? Pode, mas você não vai ganhar igual Neymar, Ronaldinho Gaúcho, você não vai ganhar assim. Uhum. É toda uma plantação. Não estou dizendo que eles não merecem estar onde estão, mas você entende que nessa área o estrelato não é para todos. Entendeu? Caramba. Então você acaba confundindo eu vou ser jogador de futebol igual o Neymar, igual o Ronaldinho. Mas é difícil. Tem que ter disciplina, tem que ter propósito, tem que Uhum. ter talento Não, e treino, né? eu pensei que a pessoa fosse contratada. Nossa. Ah, assinei com o time e tal. Nossa, sensacional. Não, não, não. Tem Já tem muito. seus 2, 3 dígitos garantidos. Não, tem muito jogador que começa na Série D e se aposenta lá. Nem é conhecido no Brasil e no mundo. Não, não é. Uhum. Essa coisa que a gente vê na TV
merecido, porque eu falo que não adianta você falar assim, o cara caiu da lua e virou o Neymar. Não, ele precisa treinar, precisa respeitar os treinos, as regras, lá. Mas é para poucos, não são todos que são bem-sucedidos. Acho que igual cantor, né? Você vê um monte de cantor, não é todo mundo que faz sucesso. E tem gente que faz sucesso de uma música só e depois Exato. some. E é igualzinho, eu acho que é a área bem competitiva, a área Acho que de um então a esporte. maioria das profissões, né? Porque também tem sempre a pessoa que é mais conhecida na profissão, que é Sim, referência, sim, tal, sim. e existe. Eu acho que toda a profissão vai ter um desafio, É, né? Por exemplo, acho que advogado, no meu caso, eu não preciso nem ser famoso. Você acaba tendo um monte de clientes. Os uhum, primeiros, sua família, né? E aí já diga despachar, faz contrato, porque família acha que não precisa pagar. Aí- mas eu acho que toda área você precisa se desenvolver e ter um network muito grande. Então, quanto uhum, mais você estiver perto de pessoas que têm uma capacidade melhor, você vai trabalhar para pessoas melhores tá. financeiramente, não necessariamente melhor como pessoa, né? Uhum, Mas, e aí você vai ter outras rendas, né? uhum. Mas depende do seu nicho, né? Da sua área, de com quem você está transitando, vamos dizer Sim. assim. E Clara, dos casos assim que você já pegou, qual que marcou mais assim? Acho que O não sei, bombástico, não sei se você pode falar nomes, posso, assim, o caso não precisa, mas nesse caso eu vou gostar porque e aí eu tenho que dar o nome a ela, porque senão fica sem título, né? sim. A dona do escritório chama Gislaine Nunes. Ela abriu as portas pra gente, porque ela poderia falar, eu sou a dona do escritório, só eu vou. Ela poderia dizer isso. E ela não fez. Então, por exemplo, o caso que mais bombamos, que o nome bombou, que aconteceu e todo mundo viu, a gente foi advogado do Ronaldinho Gaúcho contra o Que Flamengo. legal. Então, a gente esteve no Rio por várias oportunidades para fazer audiência. Foi um fuzuê, saiu na G1, saiu do qualquer lugar. E foi um caso nacional, né? Naquele primeiro caso do Flamengo em 2012, salvo engano. Então, Uhum. foi o caso assim que mais me projetou, porque ela estava tão lotada de agenda que ela ficava, dá entrevista de como foi o caso de você. Então, toda hora que você digita lá, Clara Galdino, Ronaldinho Gaúcho, aparece lá, Então funcionária. você sempre esteve lá, né, nesse momento estava em Exato, evidência, foi, né? foi bastante por causa dele, né? Mas a primeira vez, acho que foi quando eu fui numa festa da Federação Paulista, na premiação, salvo engano, se não foi 2013, eu leio 2003, eu não lembro de água de cabeça, quando o Santos foi campeão, não, foi vice, e aí lá eu tirei uma foto com o Neymar. E aí Uhum. também foi bem, o Neymar estava muito em evidência, era o Na menino Ney época ainda, né? era. Era o menino Ney, e aí também chamou bastante atenção. E a última foto que chamou a atenção foi com o meu ídolo, né? Que eu gosto muito dele, e com o Rogério Ceni, que também foi por oportunidade criada pela Gislaine Nunes. Eu encontrei, ele assinou uma camisa, tá lá no Face lá. Perfeito. É legal, né, quando a gente encontra com Ele é essa muito legal. galera, Você né? fala, nunca vou chegar perto, quando vai É, ver, tá tirando uma é. foto. E para a pessoa trabalhar com isso, ingressar nessa área, tanto no direito, acho que no geral, não só no desportivo, tem que ter alguma habilidade ou vai se desenvolvendo conforme. Então, a primeira coisa, a gente sempre fala que quem está no direito ou psicologia tem que ler muito. Mas Sim. eu discordo que não é 100% assim. Acho que todas as profissões, atualmente, você tem que ler muito, independentemente da que você escolher. A primeira é tentar descobrir sua vocação. Eu não entrei direto no direito, eu fiz um concurso para oficial de justiça e gostei. Aí a minha irmã brincava, né? Vai defender os frascos e comprimidos, Ai, né? que horror. E aí eu gostei daquela área, mas não passei. E gostei de estudar direito. E quando eu perguntei para minha mãe, que eu estava até te comentando do desafio, eu falei, mãe, olha, eu me formei no magistério, quero fazer direito. Ela falou, não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Se vira nos 30. Não tinha o que tem hoje, que é todo Uhum. esse incentivo que o governo dá para a classe social mais baixa, FIES, Enem, não tinha. Então eu tive que entrar numa multinacional, subir de cargo depois de longos 6 anos, para depois começar uma faculdade. Comer muito Comer pão muito arroz com feijão para poder para conseguir. depois conseguir a faculdade. Mas é o caminho, né? Não tem outro jeito. Uhum. Eu acho que. Como que é trabalhar com atleta? É muita responsabilidade, é muita Meu, o cara emoção. tem um nome gigante. É, Então, a gente tá falando de atleta, assim, no escritório dela, os atletas geralmente têm renome. Então, tá. eles são conhecidos nacional e Não são classe internacionalmente. D. É. Muito embora se trate todos da mesma forma. Eu lembro como se fosse hoje, no primeiro dia que ela entrou com o processo do Ronaldinho Gaúcho, que ela estava no Rio. Eu estava, salvo engano, São José dos Campos, se eu não estiver equivocada. Ela estava liberando um atleta que ganhava milhões. Eu estava liberando um atleta que ganhava R$ 1.000. Então, quer dizer, nós estávamos tratando a liminar, que a gente fala quando você não recebe salário, você tenta liberar o jogador, que depois a gente explica, por um pedido liminar na justiça. Então, ela estava
com uma liminar do Ronaldinho Gaúcho e eu estava atrás da liminar do fulano de tal, do clube do São José dos Campos. Então, eu nem lembro se é esse nome, mas eu lembro que eu estava com esse atleta. E então a gente lá no escritório tratava os jogadores com o mesmo rigor. A lei aplicando para todos, independentemente da condição financeira, porque ele procurou o escritório. Então a gente precisava cliente, devolver né? a confiança, né? Independente. Aí depois que ela entrou com a liminar, aí sim nós fomos fazer a audiência do Ronaldinho Gaúcho no Rio de Janeiro. Em 2 ocasiões estivemos lá. E aí foi onde eu tirei uma foto com ele. Eu não vou Aproveitou a perder, né? deixa, né? Óbvio. Não vou ótimo perder, né? Currículo, né? Vai. Porque pensa bem, quando que você vai ver? Ninguém encontra toda hora o Ronaldinho aqui na Exato. fila do CRAS, né? Não vai? Não Então, tem. você tem uma oportunidade que eu acho que não é só tietagem. Acho que é uma coisa que você pode deixar para seus filhos, seus netos, falar, meu, tirei foto com um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Eu acho que isso é válido, para ele ver que não é brincadeira, né? Hoje, ainda mais hoje com o IA, ninguém sabe o que é real ou não. Exatamente. Agora, a minha foto de 2012, amado. Agora então... eu quero ver falar que não, né? Naquela época não tinha IA. Ô, Clara, teve uma palestra que você deu na OAB, que agora que eu fui até te prestigiar, foi sensacional. Foi um atleta aí. Foi o Zé Elias, eu posso falar. O Zé Elias, a gente fala que é o Zé da Fiel, né? O Zé Elias. Amigão, fez amizade. Né? Ele é muito gente boa. A esposa dele, doutora Renata, é maravilhosa. E ele veio aqui explicar sobre direito de imagem. A gente fez essa palestra para mostrar os direitos dos atletas em relação à transmissão dos jogos, né? Que não sei se vocês lembram, a Globo tinha divulgar tudo quanto é jogo, né? Só e ela, agora né? vai pro SBT, não sei se vocês viram. Sim. Então isso se chama venda dos direitos de imagem. Quem participa desse show é o atleta e por lei ele tem direito a um X% daquele direito que vende. Então é muito importante. Era só da emissora. Então, no começo a emissora mandava muito, né? Não sei se você lembra, eles falavam que o atleta era do clube, como se fosse coisa, e não é mais. O atleta manda em si, ele tem que cumprir o contrato, tem multas para quem descumpre, mas o atleta, se ele está jogando, por exemplo, no Corinthians e o Corinthians consegue uma proposta do Real Madrid e o atleta fala, não quero ir, minha mãe está doente, eu quero continuar o meu contrato aqui. Ele não é obrigado a ir. E antigamente tinha essa Antigamente, o questão... negócio de ser dono da camisa. Se eu tenho 5... Lembra? O Pelé começou, quase morreu. Ele foi jogar, acho que nos Estados Unidos, né, Marcos? Qual é o nome do clube lá que o Pelé jogou? Não era inglês, era Cosmos. Isso. Ele foi jogar no Cosmos, mas depois, porque antigamente a camisa mandava, ele era dono, ele era do clube, não podia sair por jeito nenhum. Se ele tivesse uma proposta bilionária, ele não podia ir. O que já tratava a pessoa como coisa, né? Então, e aí mudou tudo. O atleta, claro, vai ter vantagem. Por que os atletas vão? Porque tem participação, amado. Então, por exemplo, você quer levar para o Real Madrid 232 milhões, 20, 40%. É um negócio deles, pode ser o contrato deles, não tem nada a ver com a lei, né? Tem que, eu quero 40% dos direitos. Aí o atleta e o clube, porque é dono, é ele que vai jogar, e o clube que é o nome, a bandeira, pode fazer essa negociação. Então, por isso os atletas adoram viajar. Fulano foi vendido, ele não foi vendido, foi negociado e ele aceitou, porque se ele falasse não ia. Entendi. Mas mantém um saláriozinho lá. Mantém um salário mega. Isso daí é como se fosse. Eu tô chutando aqui, vendi o seu direito de você jogar no Real Madrid por 232 milhões. Aí você fala, não vou, só se eu ganhar metade. Aí o clube fala, tá bom, 100 milhões pra você, 100 pra mim, vai. E vai pro salário tranquilamente continuar. Exatamente. Entendi. Legal, hein? Acho que você é jogador de futebol, hein? Você joga bem? Ah, é perna de pau? É perna de pau. É meio perna de pau. Eu não... Enfim, vamos... Tá mais pra vôlei, né? Pela altura. Vôlei eu gosto, vôlei eu gosto, mas não levo muito jeito, não, assim... Enfim, quem sabe? Deixa ele falando, que horror! Homem casado. Falando nisso, um beijão pro Matheus, sou apaixonado por ele também. Tá na correria. Agora tá falando que é atletismo agora. Ô, Clara, qual foi a maior lição que o esporte te ensinou aí na vida? O esporte agora. Bom, o esporte é a primeira lição. Persistência. Eu vi alguns atletas começarem lá no escritório, alguns dormiram no chão do escritório, olha que louco. E depois de menos de 2 anos, eles estavam num super clube ganhando um super dinheiro. Só que eles estavam super mal assessorados. Então, a pessoa começa, um exemplo, estou chutando aqui, é tudo hipotético, ganhando 80 mil reais, o primeiro contrato da vida com 18 anos. Olha, imagina que beleza. Sensacional. Nunca um pai de família, na atual condição brasileira, vai ganhar isso. E aí, ele pega e se vislumbra
porque é muito dinheiro para alguém Não despreparado. sabe nem o que fazer, Sabe né? nem o que fazer. Aí começa a nascer o que a gente chama de sanguessugas. O primo do primo, amigo, avó, não sei o quê. É claro que você tem que ajudar a família, mas aí todo mundo se debruçar em cima de você. O contrato, é rapidinho, tá? O À contrato do vontade. jogador, ele é por tempo determinado. Ele tem um dia para começar e um dia para terminar, e ainda tem o risco de você se lesionar no meio. Então, é aquele tempo que você tem para guardar dinheiro. E tem jogador que não entende isso. Ele acha que vai ser Pelé para sempre. Não é todos, não são todos que vira Pelé, gente, pelo amor de Deus. Então, se você tem um contrato de 80 mil por 2 anos e você vivia a sua vida com o seu R$ 1.000 do seu pai, viva com 10 e guarde 70. Porque depois vai acabar, não vai ter. Ou você vai estourar e vai ter mais. Exato. Mas isso tudo é hipotético. Mas a gente tem que trabalhar Exatamente. em si. Então, eu já vi, acho que a persistência e a disciplina. E o melhor, uma assessoria competente. Tanto desportiva, legal, quanto financeira, tributária. Porque a família não entende que você está ganhando 80 mil por um tempo X. Ele acha que você vai ganhar para sempre e começa os favores. Aí já enfrentei situações de atletas enganados por empresários que levaram milhões, deixou o atleta na ruína. Do jeito que ele começou, ele terminou. Tudo isso por falta de preparação. É muito sério isso. Exatamente, porque o atleta ele começa o quê? Pensa bem no Brasil. O atleta brasileiro, até muito pouco tempo atrás, ele era o quê? Um menino que saía da periferia, que tinha excelente, igual Neymar, né? Que tinha Habilidade lá no excelente maleabilidade, talento, e aí ele estoura. E depois, se não tivesse. O Neymar tem um excelente assessor, né? Eu falo que é o pai dele. Pensa bem, o cara transformou, né? Ah, não quero falar dos minúcias, estou dizendo assim, se não fosse um pai orientado, ele estaria falido. Porque a gente conhece, depois vocês dão aí, como a gente fala, dá um pesquisa aí, dá um Google, que vocês vão ver atletas que começaram de baixo, se tornaram estrelas do futebol mundial e morreram na miséria. Então, tudo isso é retrato da falta de preparação e da falta de assessoria. Meu, você não sabe fazer, não faz. Não faz, né? Entendeu? Igual a mim. Cheguei aqui hoje conversando com o produtor, falei, meu amigo, me fala o que eu tenho que fazer. Eu não sei fazer nada, eu sei falar, que já tá bom demais. Agora o resto é com vocês. Então, se você não sabe fazer direito esportivo, direito de família, criminal, que eu também mexo, não faz. Procura quem faça, né? Custa mais barato. Exatamente. O barato sai caro, O barato lembra? sai caro. Exato. Claro, você falou do trabalhista, tudo. Quais as áreas? Que eu atuo? Eu trabalho com direito trabalhista, desportivo. Então, eu posso trabalhar contra empresas de quaisquer ramos, porque é o direito trabalhista comum. Faço também o direito trabalhista desportivo, que aí ele se junta com o direito do trabalho, mas ele tem regras específicas na lei do esporte. E dentro da área administrativa, que é o que você falou de comissão, ele tem outras regras administrativas. Então, por exemplo, quando eu estou falando de um cara que tomou cartão vermelho, eu não vou discutir na Justiça do Trabalho, eu vou discutir na Justiça Desportiva, num Tribunal de Justiça Desportiva. E aí eu sou a presidente da comissão disciplinar da Liga Paulista de Futsal. Então, a gente faz julgamentos, por exemplo, o cara xingou o árbitro, deu um tapa na cara do colega que estava do adversário. Então, essas regras são julgadas por um tribunal desportivo, que começa numa comissão, TJ e STJ. Então, isso na área administrativa. Agora, se tem direitos trabalhistas violados, eu também entro contra o clube para pedir os direitos trabalhistas do jogador baseado no contrato dele, que ele tem com o clube e que também está filiado na CBF e também na Federação Paulista competente. Então, por exemplo, se ele é de São Paulo, Federação Paulista, se ele é do Rio, Federação Carioca, e assim vai. Então, se o clube não paga os direitos dele, eu posso pedir na justiça. Mas se o clube viola o direito se ele chuta a canela de alguém, eu vou na desportiva. Então, quer dizer, é um monte de coisa, né? Muita coisa, mas é uma coisa que ligou. Foi ligando. Né? Aí mas querendo ou não, o desporto é o tá que ligado com... É o que mais me encanta, né? Mas eu trabalho com direito família, né? Civil, porque é a rotina do ser humano, problemas, BOs. A gente tem sempre um BO, tem sempre um amigo entrando em furada. A demanda é alta. Aí família, pai que abandona filho, que eu acabei de falar. Fui criada sem pai, sem pensão. Então, quando aparece isso pra mim, eu pego fácil. Pra poder fazer valer o direito da criança, né? Então, eu trabalho com direito de família, direito criminal, me especializei nisso, esqueci de dizer.
e para poder atender demandas. Mas a minha área foco é trabalhista desportivo, Uhum. que é a área que Legal. eu mais me dediquei, né? É, e sempre tem que ter alguma coisa que você se identifica mais, né? Exatamente. Que brilha os olhos, Os olhos. né? Ô, Clara, qual foi o, assim, você pode pensar, eu cometi um erro. Aí errei feio, mas com esse erro, Aprendi. aprendi. Muito bem. Não vou dizer o nome de quem me pediu para fazer isso. Aham. Estava eu feliz e contente para liberar um atleta, e aí ouvi de uma pessoa falar: chega lá no cartório, que é onde ficam os funcionários do fórum, sabe? Eles atendem o juiz. Então, o juiz tem uma demanda de 7.000 processos, por exemplo, e aquela vara, que é a secretaria, são vários funcionários atendendo esse juiz. Tá. Então, uma pessoa me disse: não, você é advogada, você tem que chegar chegando. Eu nunca fui de chegar humilhando ninguém, mas ela falou: você tem que chegar chegando, senão não acontece. Com os pés no peito. Pé no peito, 2 pés na parede. Muito bem, lá vai eu. Falei: meu Deus, né? Vesti lá a minha armadura e fui. Cheguei igual Golias, né? Quero nem saber, eu quero a decisão agora. Você precisa me dar. A mulher olhou com aquela cara de quem tinha acabado de pagar o cachorro quente, fiado, porque ela tá nem ligando pra mim. Ela falou: só um minutinho, doutora. Ela foi, trouxe o papel. A decisão. Aí eu li. Negou ela. Você só queria a decisão, não falou qual. Do criança O que eu positiva ou aprendi com negativa. isso? Primeiro, aí depois eu aprendi. Não interessa com quem você esteja falando. Você não sabe tudo. Quem sabe mais do perfil de dentro da vara é o funcionário que trabalha lá. O professor é o cara que sabe do seu filho, coisa que você não sabe. O diretor é o que sabe das coisas do seu filho, do professor, que você também não sabe. Então, respeite a todos. Então, eu aprendi a duras penas que eu tenho que saber chegar. Isso é muito importante. Então, eu mudei totalmente. De lá para cá, nevermore, nunca mais. Eu sempre cheguei inclusive, até no escritório de uma desembargadora no TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho 2, e estava havendo uma discussão lá e eu só aguardando. Depois eu chamei com educação, o assessor fulano de tal. Ele falou: nossa, doutora, como você é diferente. Mal sabe ele que a base que tentaram me passar porque empoderamento é diferente, é bem diferente de falta de educação. E isso foi assim o erro que eu jamais vou cometer. Porque eu achei que para mostrar que você era advogado, você tinha que levantar o peito, que nem um frango. Não dá que nem o pombo. Que nem um pombo. Lá falei: não, amiga, baixa a crista. Pede socorro, que você vai ser muito melhor atendido. Então, quando eu conversei com o assessor da desembargadora, que eu conversei com ele com educação, que eu ouvi que uma melhor coisa do mundo, e eu sempre brinco, ninguém entende, porque Deus é tão sábio, né? Ele deu 2 ouvidos, meu. Fala menos. Menos aqui, né? Que a gente tá no pod. Fala menos e ouve mais. Então, eu passei a minha informação, o assessor me escutou, relatou, falou: olha, eu adorei a sua educação, doutora, tá aqui, o que a senhora precisa. Pum! E naquilo que eu precisava com urgência, fui com arrogância, tomei aquele, né? Fui igual, como é o nome daquele cara lá que apanhou agora na luta, aquele que era do BBB? O Davi Brito. Não, eu vou te socar. Caiu, gente. Que isso? Não, para, né? Nem fez cócega no outro. Verdade. Só pela misericórdia. Né? Um conselho que você daria para quem quer já iniciar aí no meio? No direito? No direito, no né? direito Porque em geral, depois, né? Primeiro, direito são 5 anos, né? Tem que fazer. Eu não estou desclassificando. Eu não acho legal fazer. Eu nem acho que nem pode mais. Teve uma fase aí para trás da pandemia, que né? teve direito online. Meu, esquece. Não dá. Então, acho que agora até foi proibido. No salvo engano, foi proibido. Eu vou fazer medicina online. Ah, eu tô brincando. Aí você vai costurar no café, naquele coador do café, treinar ali a sutura. Você pode treinar ali, né? É complicado. Bom, enfim, faça o direito, mas empenhado. Tem gente que vai pensando que é escola, que você vai marcar presença, e não é bem assim. Depois, não perca tempo, é um conselho que eu dou. Todo mundo fala que eu sou louca, não. Saí da faculdade e fiz pós, que já te direciona, já te qualifica. Você saiu da faculdade, você faz a pós de 2 anos, no mínimo, você está na frente, se os outros não fizeram, fica lá: vou descansar, tirar férias. Meu, desculpa, nós seres humanos comuns, né? Nós, seres humanos comuns da periferia, a gente não tem férias, colega. Então, a gente descansa depois, vai ter a eternidade toda para descansar. Então, faz lá a pós e já se qualifica em alguma área, e de preferência tenta fazer um curso de línguas, né?
eu fiz bastante inglês, não terminei, confesso, mas é intermediário. E por conta própria eu fiz espanhol. Eu fiz aquele autodidata, né? Mas se vira super bem, né? A gente já Ah, não passo fome, é, nada, xingo sabe pedir uma alguém. água, né? Sei, Ah. sei xingar também. Mas não faço isso, né? Assim, se alguém me se atrever a besta, a gente sabe também. Assisto todas as séries em espanhol, consigo Aham. assistir lavando roupa, que Isso é nem uma dica legal pra quem quer meio que porque assim, começar. você vai treinando o ouvido, né? Como Uhum. que uma criança aqui, como uma criança aqui É no Brasil verdade. aprende? Ele aprende falando. E Então, ouvindo, e decorando, aí né? os cursos de idioma que quer ensinar você a escrever primeiro acaba te cansando, porque são 5 anos. Sim. Agora, se você faz ao contrário, você aprende muito mais rápido. Se você fizer tal como uma criança, falando errado, ouvindo muito, aprendendo, assistindo bastante, você vai conseguindo pegar todos os paranauês, vamos dizer assim. É verdade, é uma boa. E tem cursos de idiomas voltado para aprendizagem psicopedagógica, vamos dizer assim. Que eles Uhum. começam a pegar você como criança. Ele fala, não quero que você escreve nada, eu quero que você fale. E o que é muito legal. É importante pra não passar Então fome. Se faz, você for faz. pra fora, não passa fome, Exatamente. se E vira. aí, para a felicidade de alguns e para a infelicidade de muitos, no direito, tal como qualquer outra área, não tem como parar de estudar. A gente está falando, quem está aí, quem é adulto, sabe que o Brasil a gente tem um legislativo superativo, né? Porque qualquer estalo no planeta vira uma lei. Nós temos lei para tudo, lei para acordar, lei, né? Então, se você Tudo. pensar que você vai estudar direito em 2008, que foi onde eu me formei, e hoje a lei é a mesma, esquece, já mudou mais de trilhões de vezes. Então, você vai ter que estudar muito, sempre. É, Se lei não, muda, tudo não, muda, não né? vai ter que gastar curso, não é isso que eu estou falando. Você vai ter que pegar a lei nova, debulhar nela ali, E se aplicar verificar e sempre. começar a estudar os tribunais. O que, que o tribunal está falando daquela lei nova? Não precisa fazer curso toda hora, porque né, a gente não vai viver estudando, né? Mas você precisa pegar a lei e começar a ler o que o tribunal de justiça ou o tribunal competente está falando daquela nova lei, como ele está interpretando a nova lei. Uhum. Desculpa até te tesourar, acabou de sair uma decisão do STJ que diz o seguinte, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu estou falando de mudança. Antigamente, quando você tinha a questão de violência contra a mulher, a palavra da vítima era muito forte. A decisão saiu essa semana. Não basta só a palavra da vítima, porque a gente acaba favorecendo E injustiças. a pessoa fala o que quer também, Exatamente. né? Não estou dizendo 99,999% dos casos de violência contra a mulher são reais, devem ser punidos. Mas alguns, esse 1%, imagina só, nós estamos falando de 280 milhões de brasileiros. 1% é um número significativo, Muito. 0,01. Então, o tribunal entendeu que se não houver fora da palavra da vítima outra prova, a inocência do réu é decretada. Mas aí, por exemplo, a prova pode ser uma testemunha, pode Qualquer outra ser. prova. Então, se for só a palavra dela, por exemplo, você concorda que no ambiente íntimo, tá eu e você, vamos supor, né? A gente não é casado, mas o Matheus, desculpa aí. Eu e ele somos casados. Aí só tá nós dois lá dentro. Quem sabe do que aconteceu? Eu e você. Sim. Até então, se eu falasse que você me violentou, porque existe isso dentro da relação, você poderia responder por um crime, né? E até pagar por ele sem fazer nada, baseado apenas e tão exclusivamente na minha palavra. E por isso o STJ agora, recentemente, essa semana, decidiu. Não basta só a sua palavra, eu preciso de indícios que grudem nessa sua palavra, que faça a sua palavra ter relevância perante as outras provas para eu poder condenar alguém. Porque senão eu estou sendo injusto. Sim. Porque acontece falsas denúncias, a gente sabe disso. Quantas vezes a gente esbarrou em pessoas falando, você falou de mim, você nem sabia quem era a pessoa. E aí eu tô numa situação micro para uma situação macro. Caramba. Muito E legal, já né? aconteceu de você. Já. Defendi gente inocente, consegui a defesa, consegui a absolvição. Então, não posso dizer porque envolve, né, questão sim. sigilosa, mas enfim, era uma falsa acusação de estupro. Absurdo. Para você né? ter ideia do que você vai fazer com a vida de uma pessoa com uma falsa acusação. Então, todas as provas, que não foi só a palavra da vítima, né? Tem o corpo. Corpo de delito, tudo. testemunha, prova de vídeo, prova de áudio, prova de print, prova de tudo. Que ali o advogado tem que ter o know-how. E foi essa prova, todas essas provas conjugadas culminaram na inocência dele. Entendeu? Então, quer dizer, quando eu sempre brinco, e agora falando um pouco sério, eu sempre falo, quando você mexe com criminal, eu vivo em portas de delegacia, né, enfrentando as coisas, eu sempre falo, existe a grande diferença entre o coitadinho e o bem feito, né? Então, porque o coitadinho é sempre meu filho, meu parente. O bem feito é sempre filho dos outros, parente dos outros. E não é bem assim no direito penal. Então, às vezes, você está enfrentando um cara que realmente fez e o advogado não está defendendo a inocência dele, está defendendo a aplicação da lei. Para diminuir as vezes. Nem diminuir, para falar, olha, estão falando que isso aqui foi doloso. Não, foi culposo.
porque a prova aponta para outra coisa. Isso é técnica jurídica, isso não é Uhum. defesa de inocência. E algumas vezes você está enfrentando um cara que está literalmente inocente, a sociedade está condenando ele, a família está condenando. Quem não lembra do caso daquela escola primária, onde foi, Marquinho? Escola base, que a escola foi pichada, derrubada, acabou com a vida do casal e no fim das contas a justiça falou: eles eram inocentes. Ai, E ninguém perderam. devolveu a vida deles. Exato, perderam. Entendeu? Quanto Então, tempo ficou, cara? eu nem lembro, eu só sei que foi um fuzuê, então lá no final você descobre que o cara, isso foi na década retrasada aí. Você lembra que o cara é inocente, você acabou com a vida deles. E quem devolve a vida deles? Ninguém, né? Exato. Então, Então, uma por i- afirmação, uma acusação falsa. por Ainda bem, isso pelo que eu menos falo. tá melhorando, então, né? Tá melhorando. Clara, Glória. onde você se enxerga? Você falou uma coisa ali. Ele Eu falou, não vou falar aqui. onde você se enxerga? Eu falei, Futura- morta e caquética. Ô, gente, Nos é muito... próximos anos aí, como que você se vê? Ó, E até mesmo onde você quer chegar. Ai, nossa. Olha, eu quero chegar na minha aposentadoria viva. Eu acho que no Brasil de hoje a gente quer uma coisa que não tem dinheiro nenhum que pague, né? A gente quer paz. E não adianta assim, eu não sonho com um lugar específico. Eu acho que a paz não é local. Ela é espiritual, né? No caso assim, é você. A paz para mim é ver tua família, seus filhos bem, com saúde, cada um seguindo o seu rumo independente, como a minha mãe me ensinou. É claro que a gente vai ser sempre o apoio, tá aqui sua mãezinha que sempre te Sim, apoiou, sempre, mas neném. que é a nossa gracinha também, que eu sempre amei ela. E o pai vai ser sempre ali o apoio de pé, né? Sabe aquela porta que bate, o pai vem e coloca ali aquela travinha, o pai é aquele apoio. Mas a paz para mim é ver a família bem, com saúde, protegido, cada um seguindo a sua fé, cada um cuidando da sua vida. Hoje eu falo como advogada assim, todo mundo, não sei o que lá, e todas as questões que são sensíveis à sociedade, sabe? Racismo, homofobia, não sei o que. Eu falei, gente, se cada um cuidasse da sua vida, isso nem existia. Uhum. Porque pensa bem, você tem tanto BO na tua casa. Eu brinco, como minha mãe falava, ela falou: "Não, Deus deu o piolho para os nossos filhos, para nós cuidar do nosso filho. Deixa os filhos dos outros com os outros." É isso. Então a gente brinca, fala, o piolho é uma praga. Eu até brinco, que Deus deixou para você cuidar do seu filho. No seu caso, hoje está careca, né? Mas tudo bem. Mas, não tem problema. mas assim, acho que Deus é tão inteligente que ele falou: cuida aí dos piolinhos do seu filho, que aí você não tem tempo de cuidar dos filhos da vizinha. Mas mesmo assim, arruma. Mas tem gente que acha. Arruma. Só que a casa tá suja, né? O cabelo, o piolho tá lá. É o que, Bi? A mãezinha, É, nós vamos pegar ela aqui já já. Nós vamos pegar. Até eu dar ali. Depois fazer um episódio especial. Eu tô com saudade do café, né? Você lembra, né? Mas enfim, aí eu acho que foi o que eu falei. Assim, as questões sensíveis da sociedade, é claro que tem muitos imbecis. A gente sabe disso. Desde a criação do mundo, a gente fala que existe o bem e o mal. Então, tem o mal, claro que existe. Tem muita gente que não tem nada o que fazer a não ser infernizar a vida dos outros. Mas se você está ocupado com o teu futuro, com os teus filhos, com a tua família, muita gente me perguntou de coisas que eu não posso falar aqui, mas da vida pessoal. Você ficou sabendo que fulano casou? Você ficou sabendo que fulano... Eu falei, hã? Eu tô nos meus corre. Eu tô parecendo o Patropi da... Deixa. Você lembra aquele cara, o Patropi da escolinha do professor? Ele falava, mas como assim? Pode daqui, pra de lá? Eu não tô sabendo disso, meu. Eu não sei. Eu sei da minha família, que já tá dando um trabalhão, mas eu não sei da vida dos outros, não me interessa. Sim. Primeiro que eu não tenho tempo. E se eu não puder ajudar, atrapalhar, que eu não vou. Quando eu posso ajudar na medida do possível, aquela pessoa, eu direciono uma ação específica e falo a música da Roberta Miranda, Vá com Deus. Vá com Deus. Que aí cada um segue o seu rumo, entendeu? Sim. Mas eu acho que a sociedade precisa acordar. Sim. Nós não vamos levar nada daqui. Tudo fica. Tudo é emprestado, né? Eu sempre falo, Deus empresta uma coisa maravilhosa e a gente devolve um lixo, né? Ele devolve o... Igual uma casa alugada, né? A gente aluga uma casa. Que a gente... Pensa bem, ele colocou um ser humano lindo, com coisas, órgãos e funções que nenhum perfeito. robô consegue imitar. E a gente devolve um ser humano ranzinza, que morre com câncer de rancor, que fez mal para a sociedade, que matou, estuprou, roubou. Eu falei, então a gente tem que começar a se limpar. Né? E aí cada um por si. Cada um por si, Deus por todos. Então, cada um por si para poder... Eu acho que é isso que é a base, né? De você ter paz no fim da vida. E não é que eu queira estar no fim da vida. Meu avô tem 97 anos. Se perguntar quanto tempo eu quero viver,
Falei, nossa, quero passar o velhinho. É isso. Mas quem vai garantir? Deus. Quero trazer um novo recorde aí pra família. Exatamente. Eu quero trazer um. Hoje em dia os caras vão no chat GPT e muda a data de nascimento, mas, Dá pra né? fazer? Mas Ô, Clara, como você vê a evolução do direito e até mesmo do esporte aqui, assim, no Brasil? do direito é mágico, né? Porque o direito era só uma pelada lá na rua, lembra? O pessoal jogando bola, não sei o quê. Uhum. E hoje isso é visto com outra mente. Tinha também a questão do atleta estar escravo do clube. Hoje ele é dono de si, o que é maravilhoso. Tem muita coisa para melhorar, porque o direito, assim como a sociedade, evolui. E o direito ele está mudando, né? Você está vendo aí casamento homoafetivo, que todo Uhum. mundo quer bater, quer brigar com a Bíblia. Eu sempre falo, ema, 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 cada um com seus problemas. Você coloca as coisas nos seus devidos lugares. Quando alguém me pergunta, você é a favor do casamento gay? Eu falei, mas eu não sou gay. Ah, mas o que tem a ver? Eu falei, então quem tem que ser a favor é um gay. A favor ou contra? Não é minha Uhum. vida. É isso. Não é da minha vida. Eu falei assim, eu sou tão contra que eu fui madrinha de um. Falei, então não é da minha vida. Cuide bem da sua vida e os outros vão viver. Então, eu acho que, enfim, essa é a evolução que o ser humano precisa, mas está longe, né? Tá longe, Então, o mas direito está evoluindo. A gente está falando de alguém que trancava a mulher em casa com os filhos e tinha um monte de mulher e um monte de filhos. sim. E nós estamos falando de mulheres que hoje trabalham, sustentam, são o pai e mãe da casa, e nós temos mulheres que formam, não apenas Dona Maria, ela forma professora, ela forma advogada, ela forma engenheiro, ela forma professora, ela forma um comunicador, um jornalista. Ela sozinha, ela merece esse prêmio. Eu acho que essa mulher lá de trás, que sem estudo fez isso, ela é uma heroína. Sim. Ela é heroína, É a guerreira. evolução que nós queremos que continue assim, né, Clara? Exatamente. Clara, se você pudesse mandar uma mensagem pra você lá do passado, o que você falaria pra Posso ser bonita? verdade? Ô, minha Pra- filha, não faz tanta merda. Mas eu sempre brinco. Erros. Eu falei isso pra minha filha ontem. Isso é muito louco. A minha filha tá fazendo. A mais nova tem 13 anos. Ela foi fazer aqueles camping, sabe? Tipo, dos Estados Unidos, que você vai fazer acampamento Sei. de formatura. E aí, isso vai passar depois, daí é por isso que eu tô falando agora. E aí, eles exigiram que faz aquela carta no último dia para mandar pro aluno sobre as expectativas. Uma das conversas que nós tivemos, que eu mandei para ela, que vão ler para ela, e com certeza vai ter o chororô, Vai ler quando? vai ler no último dia, acho que é amanhã. Amanhã. Não vai ser hoje, né? Não. E mesmo que seja, ela não vai entrar, Não porque ela tá lá. vai, tá lá, tá sem E nessa, comunicação. aí a gente tinha que falar para ela o que achava dela e o que a gente esperava dela. Então, uma das coisas que eu escrevi, que é o que eu falaria para mim, não tenha medo e nem vergonha dos seus erros. Porque se você parar para pensar, não são os acertos que te moldam. Se você olhar bem, você só aprendeu quando você errou. Quando você deu cabeçada. Quando você caiu. Ou quando você derrubou, porque ninguém é santo. Então, quando você aprendeu na queda, eu sempre brinco, é só a porrada que te ensina a levantar. Não sei para aquele menino lá, o Brito lá. Mas é que nem Rock Balboa do filme lá. É só a porrada que faz você levantar. Então, quando você errar, tenha o caráter, a dignidade de assumir teu erro. E depois consertar. Eu não estou trazendo a Bíblia para cá, mas quero dizer assim: se você parar para pensar, o maior livro milenar, independentemente da sua religião, que te ensina a viver bem, é a Bíblia. Que ele fala: se você fala a verdade, você não merece castigo. Então significa, eu vou traduzir para o português normal. Eu falo para minhas filhas: se você errar, me conta a verdade. Eu vou com você até o final para corrigir o seu erro. E aí, né, você não merece castigo. Agora, se você mentir, você não vai para o inferno. É eu que sou seu inferno. Porque Mas você vai pagar as aguente, consequências. Então, parando, resumindo em miúdos, se você errar, você aprendeu. Top. Porque se você acerta, você fica soberbo. Se você só acerta, você fica soberbo. Então, eu mandei para minha filha, não tenha medo dos seus erros. É ele que vai formar a mulher espetacular do futuro. E se eu pudesse falar comigo, no passado, eu diria, vai passar. Que é muito assim, porque passou. Eu chorei muito. Poderia fazer até uma revelação bombástica, mas não vou fazer. Porque ainda me dói. Mas eu sofri muito, eu chorei muito. Eu passei por muita coisa que muita mulher no Brasil passou, muita filha de mulher solo passou. E aí cheguei aqui onde eu tô, não é onde eu quero estar ainda. Você fala, mas onde você quer estar? Eu quero estar olhando para os meus herdeiros, né, para os meus sucessores. Eu quero estar com aquele cabelinho branco, curtinho, com aquele sapatinho japonês que não tem salto, e ver todo mundo correndo.
sabe? Assim, ó, meus netos e bisnetos. Eu acho que é o maior sonho de todo ser humano, porque depois tudo fica. Tudo fica. Não É, levo nada. Então, a minha ideia era olhar para a moça do passado e falar: tudo passa. Respira, Respira e que vai segue. dar bom. Seja forte e corajosa, vai embora. Isso. Perfeito, Né? perfeito. Clara, completa a frase aqui. Começou. Inspiração pra mim é... Inspiração para mim é. Não sei se vou ser clichê. Inspiração para mim é Deus, Jesus. Eu acho que o maior ensinamento. E qual é o maior ensinamento? Ame a Deus e ao próximo. Se você não consegue fazer isso, você não está seguindo nada. Mas como que é amar o próximo? Respeitar. Então, amar o próximo a Deus acima de todas as coisas e ao base. próximo como a ti mesmo. Porque eu sempre falo, quando ele falou ame ao próximo como a ti mesmo, eu quero ver quem olha para o espelho e se condena. É tão difícil, né? Então, por que você condena o outro? Então, Aponta o dedo, mas exatamente. também Então, não tá se se você não enxergando aí. consegue olhar para o espelho, porque eu sempre brinco, se você quer ver alguém falido no mundo, encare o seu espelho todo dia. Porque nós somos a falência do amor. Não tem amor genuíno no mundo. Então a gente tem que aprender. E o amor não é só aquela coisa melosa, não. O amor é você falar a verdade, é ser duro com quem tem que ser, é ser realista com quem tem que ser. Mas, acima de tudo, é não se intrometer onde não é da sua conta. Porque não diz sobre a sua vida, né? Exato. E aí eu sempre falo, cuida da sua vida. Pronto, é esse ensinamento aí do Você lembra dia. daquela musiquinha que você toma Conta conta, toma conta da sua vida. Toma. E já tá isso, difícil, né? pronto, ó, completou. Inspiração é tomar conta da sua própria vida. Verdade. Clara, tá acabando, Ai, hein? que pena. Brrr. Passa muito rapidinho. É tão gostoso, né? Quando começa a fluir. É bom, assim, eu não tô passa com um rápido. entrevistador, sabe? Que eu tô com meu amigo, Isso, meu não, mas afilhado. é por isso. Você é a minha madrinha, tá, gente? Clara, deixa uma mensagem aí pro pessoal, pra alguém que tá com medo, mas quer começar, mas tá com medo, tá com receio de dar o Começar primeiro em passo. qual sentido? Todos? A vida dele. Quer Na vencer? vida, porque às vezes porque a sua caminhada não foi fácil. Então, às vezes a pessoa ela tá esperando o momento perfeito, mas não é o momento perfeito que, né? Muito bem. Eu acho que uma das coisas que eu posso dizer para essa pessoa, para esse jovem, não interessa se você é de periferia, não interessa se você é de classe alta, mas assim, de classe alta vai ter benefício, a gente já sabe disso, Normal. ele vai ter apoio. Se você tem esse apoio, aproveite o apoio, porque ele também é finito, nada é infinito. Agora, se você é uma criança pobre, ainda mais, quando a gente está falando das questões sensíveis, ainda mais filho preto, né, homossexual, pobre, que não tem apoio, sem pai. Tá juntando tudo. Não, eu tô dizendo a realidade brasileira, É isso. né? Então, por exemplo, você vai ali nas periferias onde eu morei, você encontra o cara negro, pobre, alguns deles são homossexuais, são banidos pela sociedade. Então, se você tá nessa situação, você acha, eu sou a escória. Não, querido. Você é a única esperança para si. Você vai provar que você pode. E é fácil? Não. Se até Jesus caminhou como é o nome daquela? Via Crucis? Via Crucis. Quem somos nós, né? Ele era santo, nós somos pecador. Então, se até ele caminhou na Via Crucis, pega a sua cruz e vai. Inclusive, tem até mandamentos bíblicos, assim, pega a sua cruz e segue-me. Ele não falou pra você, parabéns, deposita R$ 50 como é que é o nome? De oferta, que eu vou te dar 1 milhão. Não, ele pega a sua cruz e segue. Então, se você não conseguir, meu conselho, para de andar com quem você não quer ser. Então, você tá andando com gente que só quer o mal, pratica o mal, e você acha que você vai ser bem-sucedido, esquece, tá? Aí a última notícia que aconteceu aí no Brasil, aquela questão do Rio de Janeiro, uma das mães disse, eu não criei o meu filho, eu adorei essa frase, ela falou, eu não criei o meu filho para vender droga, eu não dei uma arma na mão dele, eu não levei uma droga na mão dele, uma pedra de crack, um papelote de cocaína, eu não fiz isso. Foi o meio que ele estava. E se você colocar hoje, vai na feira, compra uma laranja ou uma maçã, várias, mas aí você põe uma podre no meio. Todas vão apodrecer, entendeu? Então, meu conselho é, não ande com quem você não quer ser. É isso. É isso aí. E quer prosperidade, ande com pessoas prósperas. Então, mas Não você tá batalhando, né? Porque É você isso. viu, os caras que são ricos, eles não vão te dar nada.
Ele vai te dar alguma coisa que o dinheiro não paga, que é conhecer alguém. É isso. Então, você vai ter, no meio das pessoas ali, você vai conhecer e a sua habilidade que você desenvolveu, a sua área, seja qual for, você vai aproveitar conhecendo essas pessoas para oferecer o seu serviço para quem pode pagar bem. Entendeu? Mas se você estiver perto dessas pessoas que não quer nada com a vida, você não vai ter nada em troca. Como que você vai alcançar, né? Como que você vai Zero. alcançar o voo que você tanto precisa? O máximo que você vai fazer vai ser igual, lembra aquela mulher da novela que voou e caiu no chão com a cara no chão. Então não tem como. Impossível, né? A não ser o padre do balão, coitado, Deus o tenha. Mas eu não sei Ai, para onde meu ele Deus. foi. Mas parando disso, não tem outro jeito. Pode ver, a gente está entre amigos, certo? E eu te admiro muito. Para Idem. mim, o meu currículo, ele é um mero papel. Porque se eu tirar o currículo, eu vou lembrar, você vai dar risada, eu sou muito idiota, gente, desculpa. Se eu tirar, falar igual o pessoal lá do Chaves, né? Se tirar a dona Clotilde com inveja lá e falar, se tirar dessa mulher bonita, se tirar a perna, se tirar Ai. o corpo, o que que sobra, o cara? Você. Então, se tirar o currículo, não me sobra nada, eu sobro o ser humano mortal, finito que sou. Sim. Então, se eu não te respeitar como pessoa, meu currículo não serve pra nada. Não é nada, entendeu? Fechamos com chave de ouro, hein? Fechamos com chave de Ah. ouro. Ah, eu quero que sua mãe venha aqui dar um beijão. Vem, mama. Ah, Ela não queria, ela tá com... Não tem problema. Ela é tímida. né? Meu amor, que bom te ver. Que bom também. Quero tomar um café ainda. É, por favor. Eu, por livre e espontânea pressão, né? Eu quero tomar um café, tô intimando já. Vai ter que ser assim, senão não sai. A gente fica esperando... Você é outro, tá? É. Que eu só faz tempão que eu não vou na sua A casa. gente fica esperando a deixa, né? É, deixa, aí vai no velório. E deixa. Por misericórdia, né? Não, a gente tem que marcar. Gente, porque a vida é corrida. O tempo não para, já dizia Cazuza, né? É. O tempo não para. Você casou faz quanto tempo? Vai fazer 3. Pra mim foi ontem. Tá aí a dica. Fica a dica, o café na sua casa semana que vem. É. Fechou. Clara, obrigado. Foi um prazer foi meu estar aqui contigo. Muito obrigado pela Eu presença, agradeço. pela conversa, por É um ter bate-papo tido bom. essa generosidade aí de compartilhar a sua história. Isso um foi pouquinho. gratidão. Porque você é muito especial pra mim, fica tranquilo. Idem, É também, gratidão. A gente precisa marcar com a cara. Que a gente não pode... Esse podcast eu tô iniciando com pessoas especiais, assim, Sim, que fizeram parte de alguma forma aí para o meu crescimento. Glória a Então, Deus. eu agradeço muito sua presença, Clara. Eu que agradeço, eu fico muito feliz. Muito feliz por ter trazido a sua história, que é uma inspiração. Você vem inspirando tanto pessoas, a sua família, Amém, né? amém. E acredito que você vai muito mais além aí do que você já imaginou. Muitas Glória, que coisas bom. vão virar aí. Você Eu vai falar, creio, "Eita!" idem. Amém, também Pode tô contar recebendo. comigo para o que precisar. Se eu precisar só aplaudir, me chama, porque eu não sou dessas, tá? Pode me É chamar mesmo? só para aplaudir. Eu ainda faço a muvuca. Sim. Só para rapidinho, eu fui na formatura de uma menina amiga da minha filha e lá no final eu gritei: não fez mais que obrigação, te amo, professorinha. Ela formou É em pedagogia. E ela adorou, porque eu incentivei muito de jogar ela pra frente. Eu gosto de olhar as pessoas e falar, meu, vai, você consegue. E eu fiquei muito feliz dela ter ido, de eu ter podido empurrar ela pra Sim. frente, sabe assim? E fiquei muito feliz com a formatura dela e parecia a Dona Hermínia lá A gritando. mamãe "Vai!" babona, né? Parecia a mamãe coruja. A mãe dela tava lá, eu deixei, a mãe exerceu Sim, o o direito, né, de papel. chorar, aquela música do Roberto Carlos, todo mundo chora. Eu tenho tanto. Nem começa a música, pelo amor de Deus, hein, mãe? É. Te juro, eu lembro, eu tenho tanta mulher. Desgraçada. Eu falei, fiquei tão feliz. E é muito bom ver isso, positivo ver alguém que você ama vencer. Isso é muito legal. Isso é verdadeira amizade. E eu lembro do meu. Lembra lá Lembro. em São Paulo, concurso? que eu Lembro, participei? Era você e minha mãe. E a gente correndo, Marquinho. Pulando. Aí esse dia eu ganhei, viu? Eu A fiquei energia de mega vocês. feliz, mega feliz. Ganhei de mim. Tomamos água, lembra? Foi água. Com mais água. Com mais água e mais água. Mas tudo tem percalço. Mas a coroa veio. Veio! Obrigada, eu tô muito feliz, agradeço a todos que estiverem assistindo, quero que vocês se inspirem no que puder, porque nada de mim é tudo legítimo, olha, eu vou conseguir ela, ninguém é igual, mas se a minha história serviu de alguma forma para que você acredite em você e possa vencer, eu vou ficar muito feliz, muito honrada. Prazer é meu. Sensacional. Gente, finalizando aí, obrigado por continuar aí desde o início com a gente, já se inscreve no canal, deixa um comentário aí do que você achou desse nosso bate-papo, tá? Vai ser maravilhoso ter vocês nos próximos episódios também, tá bom? Gente, um beijo, até o próximo episódio e Beijo. continue aí se inspirando. Tchau, tchau!